Marcos Valério acusa Banco do Brasil de arrecadar pedágio para o Partido dos Trabalhadores. A denúncia foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, que divulgou novo trecho do depoimento do publicitário à Procuradoria-Geral da República. Segundo Marcos Valério, dirigentes do Banco do Brasil teriam estipulado um pedágio às agências de publicidade que prestavam serviços para a instituição financeira. 2% de todos os contratos seriam enviados para o PT. Segundo o Supremo Tribunal Federal, ficaram comprovados os desvios de quase 77 milhões de reais do Banco do Brasil e do Fundo VisaNet, do qual a instituição fazia parte, para as agências de publicidade de Marcos Valério. O publicitário prestou o novo depoimento à Procuradoria-Geral em setembro, após ter sido condenado pelo STF como operador do mensalão. O ministro da Justiça disse que o depoimento não tem credibilidade. É uma peça produzida por uma pessoa que já estava sendo processada e condenada num julgamento e feita visivelmente na tentativa de ou tumultuar esse processo ou de negociar uma redução da sua pena. Então, do ponto de vista jurídico, parece claro, sozinho esse depoimento não tem nenhum significado jurídico. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, disse que o ex-presidente Lula está indignado com as acusações de Marcos Valério. Fui chefe de gabinete do presidente Lula durante 8 anos. Eu sei quem entrou e quem deixou de entrar naquele gabinete. Esse senhor nunca pisou aquele gabinete. O presidente Lula nunca se avistou com esse senhor. À tarde, parlamentares do PSDB, DEM e PPS protocolaram na Procuradoria-Geral da República, em Brasília, pedido para que o ex-presidente Lula seja investigado com base nas denúncias de Marcos Valério. O publicitário declarou que fez depósitos para pagamentos de despesas pessoais de Lula. Quer dizer, parece simples, né? Só essa investigação correr e tudo fica esclarecido. Ou é muito complicado que isso aconteça? Eu acho que não é questão de ser complicado, Poli. A questão é um sujeito que levanta uma dúvida contra um presidente do país, tá certo? De uma maneira generalizada, que eu acho que é difícil. Você tem que ter um indício muito concreto para você iniciar uma investigação contra um ex-presidente. Não é um sujeito condenado a 200 anos, numa situação como ele está, que está tentando generalizar o problema, porque no fundo o que ele está dizendo olhem também as outras agências, olhem também... Ele está tentando diluir o crime que esse cara, da rede que ele fez parte e está condenado. Então, assim, é uma coisa que tem que se prestar atenção. Agora, dentro de um processo que já está encaminhado, o sujeito tem uma tática de abrir o processo, de gerar esse tipo de comoção. Eu diria que é pelo menos imprudente levar isso a sério e, agora, em particular... por exemplo, ele sabe, obviamente, que o dia seguinte está na primeira página dos jornais. Quer dizer, esse sujeito está fazendo uma barganha que, pela situação que ele tem, eu acho que a sociedade precisa ser um pouco mais cuidadosa com relação a esse tipo de denúncia generalizada de um cara que está numa situação que ele está e imediatamente já sair, olha, vamos investigar. Eu acho que o sistema judiciário brasileiro e a questão da própria forma de averiguação que se tem das polícias federais, etc., precisa ser um pouco mais cuidadoso. Eu diria que é indício que tem que ser acumulado com outros antes de gerar qualquer tipo de processo. Agora, qual seria o custo para o país se, porventura, a imagem do ex-presidente Lula ficar arranhada num processo como esse, por exemplo? Eu acredito que possa haver um custo na medida em que foi basicamente a política externa de Lula que colocou o Brasil num novo, digamos assim, patamar internacional, que criou uma nova diretriz para a política externa brasileira, foi graças àquele período. Então, por mais que já esteja estabelecida, por mais também que hoje a nossa política externa tenha recuado já um pouco em relação ao que era na época de Lula, eu acho que não é nem um pouco interessante para o país. Uhum. Na sua opinião? O Brasil tem uma presença internacional bastante consolidada em fóruns, etc. Basta ver
o último ranking que saiu da Forbes, aí, do nível que a Dilma estaria entre as 6 pessoas mais influentes do mundo, etc. Então, o Brasil tem já um patamar bastante razoável. Agora, abala, né? Obviamente que abala, porque abala mais as instituições brasileiras do que o Lula, praticamente dito. Né? Se ficar identificado alguma forma de que a democracia brasileira está artificialmente gerando, aí sim, mas eu diria que no longo prazo, essas questões vão se diluir. Não creio que vai chegar a abalar, não. Aline, eu gostaria que só que você me passasse a informação sobre a questão do Irã e da carne brasileira. Sim, porque inclusive se relaciona, claro, porque foi graças a uma política intencional que o Brasil estreitou relações com o Irã a ponto de conseguir vender significativamente carne para o Irã, ter um fluxo comercial de 2 bilhões de dólares, o que é importante. E hoje o Irã está restringindo a compra de carne, paralisou uma remessa por suspeita de vaca louca. Ah, tá. Uhum. Não tem nada a ver com o que se passa. Não tem, mas você vê como as relações são frágeis, não é? E como que uma construção que teve todo um esforço, ele pode ser, não está nada garantido. E essa suspeita é muito, muito fraca de vaca louca, não é nenhuma comprovação nem nada, é uma mera suspeita. E o Ministério Público Federal vai recorrer da decisão judicial que soltou o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Ele estava preso desde a sexta-feira, quando foi condenado a 39 anos de prisão por chefiar uma rede de jogos ilegais na região centro-oeste. Cachoeira deixou o presídio de Aparecida de Goiânia no início da noite de ontem. Ameaçou fazer denúncias contra o Partido dos Trabalhadores. O PT sabe que eu sou o garganta profunda do PT. Foi a segunda vez que Cachoeira esteve detido. Na primeira, ficou 9 meses na prisão. Nos 2 casos, foi libertado por habeas corpus. O Tribunal Regional Federal entendeu que não havia motivo para mantê-lo preso e que a execução provisória da pena foi inconstitucional. O advogado de Cachoeira justificou a libertação. A jurisprudência do STJ, do Supremo Tribunal Federal, é pacífica em dizer que só se pode redecretar uma prisão diante de uma situação nova que a justifique. Caso contrário, permanece em liberdade. Por telefone, o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior explicou por que Cachoeira pode recorrer em liberdade. Na nossa Constituição está escrito que todos são presumidos inocentes até o trânsito em julgado da condenação, ou seja, até o momento em que não caibam mais recursos, e não até o momento em que o juiz de primeiro grau condene essa pessoa. Cachoeira foi investigado pela Operação Monte Carlo da Polícia Federal, que desarticulou uma rede de jogos ilegais e descobriu a ligação do contraventor com um esquema de corrupção envolvendo políticos e empresários e a construtora Delta. O esquema foi alvo de uma CPI mista no Congresso Nacional, que está encerrando os trabalhos sem ouvir os principais envolvidos. Além de questionar a libertação de Cachoeira, o Ministério Público Federal pediu o confisco de bens dele e de mais 7 condenados. Os valores podem chegar a 168 milhões de reais. A gente está falando aqui que o que ele quis dizer com essa história de garganta profunda, que, em princípio, a gente lembra de um filme pornográfico e tudo, mas pelo que a gente estava aqui deduzindo, a Aline correu ali na internet para apurar que é uma pessoa que tem muita informação de algum lugar, não é? Não, e de fato, porque em 1972, no mesmo ano desse filme pornográfico, Garganta Profunda, foi o apelido dado ao Bob Woodward, esse é o nome que eu estava buscando, que foi quem, junto com o Carl Bernstein, denunciou todo o esquema do governo Nixon, que acabou levando, então, ao escândalo que derrubou Nixon. Então, o primeiro Garganta Profunda foi aquele que causou a queda de Nixon. Por isso que hoje ele diz, olha, eu sou a garganta profunda do PT. Então, do Lula, né? Do Lula, enfim, Olha, mas é uma forma dele ameaçar e de dizer, olha, eu estou preso porque eu sei demais e não porque eu mereça estar preso. É uma forma dele se defender e acho que... No fundo, ele e o Marcos Valério vão ali no mesmo caminho. Né? Mesma tática. Aliás, sobre isso, Senes, perguntam aqui para você, Enio Torres, o que ele, o Marcos Valério, né, vai ganhar mentindo? O Valério seria tão ingênuo de não ter nenhuma prova? Mas se ele tem prova, tem que mostrar. Essa questão, que o Brasil é muito curioso. O sujeito faz uma denúncia,
Eu sou o garganta profunda. Então, você é garganta profunda, então mostra a prova. Você está no judiciário fazendo depoimento. A pergunta tem que ser invertida. Por que o sujeito prefere sair de um depoimento onde ele não deu as provas e fazer uma denúncia dessa? Qual que é o objetivo? Agora, se ele não tem provas, isso também vai acabar virando água. Mas exatamente. Então é o seguinte, ou tem prova e mostra, e a polícia tem que apurar antes de colocar na mídia. Porque outra coisa estranha no governo. O sujeito faz uma ameaça dessa, vai no depoimento, não apresenta nada. Tá certo? E depois a mídia coloca divulga isso. Nacional. Antes da polícia ir atrás, bom, alguma coisa está estranha nesse processo aí. Aí está dizendo aqui, quer dizer que é melhor, o Álvaro, não investigar? Quer dizer, seria desmoralizado e Lula, como é que é? Ficaria sob suspeita? Não, tem uma outra pessoa aqui, a Eliane, que fala, quer dizer que o melhor para o Brasil é não investigar o Lula? Ou seja, se for presidente é inatingível, diz ela? Não, claro que não. Tanto que a gente está vendo que chegou na chefe de gabinete da própria presidente Dilma. É só lembrar, né, Eliane, do próprio Collor, né? Que foi investigado, foi para o impeachment e tudo mais. Pois é, mas investigaram o chefe de gabinete ele tem que lembrar que caiu o Palocci, que caiu o Zé Dirceu, ou seja, não é que não está investigando. Agora é o seguinte, tem que investigar a partir de prova. Agora, e bandido, cara condenado na televisão, fazer uma denúncia aberta desse nível, de que o Banco do Brasil cobrava 2% de toda a verba e todo mundo ir atrás, é o contrário, tem que inverter. Mostra uma prova e aí você mobiliza as instituições públicas. Agora, a instituição pública brasileira ficar refém de chantagem de sujeitos desses, aqui é o estranho. A gente está, eu acho que vivendo um momento meio estranho de inversões de papéis. Né? E para a imagem do Brasil, que foi também a questão levantada, quer dizer, o que vai repercutir no final das contas, eu acho importante pensar que é a forma como o governo vai lidar com denúncias feitas e investigações realizadas e assim por diante. Então, a imagem dele pode afetar, mas mais do que isso, a forma de reação é que vai determinar. E a presidente Dilma Rousseff chegou agora à noite a Moscou depois de ter passado 3 dias na França. Antes de viajar para a Rússia, a presidente disse a empresários franceses que pretende construir 800 aeroportos regionais no Brasil. No último dia da visita à França, a presidente Dilma Rousseff foi recebida pelo prefeito de Paris, Bertrand Delanoë. Depois de afirmar que seu objetivo é transformar o Brasil em um país de classe média, Dilma criticou as políticas econômicas recessivas como as que estão sendo aplicadas na Europa. Ela disse que na América do Sul esse tempo já passou e a democracia está fortalecida na região. Nos dias de hoje, nem no Brasil nem na América do Sul, há espaço mais para o aviltamento impune da democracia e dos direitos humanos e também dos direitos sociais. Como também não há espaço para políticas econômicas recessivas e socialmente excludentes. Antes de deixar Paris, Dilma Rousseff disse a empresários franceses que pretende construir 800 novos aeroportos regionais no Brasil nos próximos anos. O objetivo é que todas as cidades com até 100 mil habitantes tenham um aeroporto a, no máximo, 70 quilômetros de distância. Dilma também destacou a primeira etapa da licitação do trem de alta velocidade, TAV, que está sendo divulgada como oportunidade de investimento no Brasil. O trem-bala ligará as cidades de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Todas as etapas da licitação terminam no ano que vem. A presidente deverá permanecer 3 dias na Rússia, devendo retornar ao Brasil na sexta-feira. Qual a avaliação que vocês fazem desse anúncio da presidente Dilma? Quer dizer, da viagem, mas assim, especialmente sobre a construção desses 800 aeroportos e tudo. Eu acho que ela ouviu aqui a defesa que o Ceni já fez dessa questão. Duas vezes ele já falou sobre isso aqui. O Brasil já teve 400 cidades cobertas pela malha aeroviária. Ou seja, o que ela está dizendo é dobrar o pico que a gente já teve. Eu acho que é factível. Eu acho que não é suficiente, porque a infraestrutura aeroportuária é necessária. Agora, continuo insistindo que, na minha tese, pelo menos, é de que o problema é mais regulatório do que necessariamente o investimento na infraestrutura aeroportuária. Você falava muito de ter mais companhias aéreas. Tem que ter mais companhias e tem que ter companhias com outro desenho, não que de cobertura nacional, mas tem que ter incentivo para coberturas regionais. Agora, imagina a organização, o nível de organização que tem que ter isso, porque, imagina, 800 aeroportos, vocês já imaginaram a quantidade o trânsito
Tem que nos céus haver do Brasil? Um treinamento sério, que a gente sabe que algumas denúncias já foram feitas, né? De que não é tão da forma como deveria ser. Agora, um exemplo por exemplo, você tem cidades grandes, como São José dos Campos, várias outras, Campinas, Santos, que não tem aeroporto, realmente. Aí tudo se concentra em São Paulo. E esse enorme fluxo acaba saindo de São Paulo também sobrecarregada, né? A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para endurecer a punição aos infratores que dirigem sob efeito de álcool. A multa para quem for pego dirigindo sob efeito de álcool, que hoje é de R$ 957, passará a valer mais de R$ 1.900. Se o motorista for reincidente no mesmo ano, a multa dobrará para R$ 3.800. A proposta segue para aprovação da presidente Dilma Rousseff. Polícia Federal prende 70 pessoas envolvidas em operação que fraudava provas de vestibular de medicina em várias faculdades particulares do país. Os candidatos pagavam até R$ 80 mil para conseguir uma vaga. Entre os envolvidos estão médicos, estudantes e empresários. A quadrilha agia em 11 estados, além do Distrito Federal. Bebê de 5 meses morre asfixiado em creche de São Paulo. Rafael Azevedo Gonzaga de Matos teve sintomas de refluxo gastrointestinal quando o alimento ingerido volta do estômago para a boca. Ele foi atendido por uma enfermeira que estava na escola, mas chegou sem vida ao hospital. O BNDES vai financiar empreendimentos de redes hoteleiras internacionais no Rio de Janeiro. O projeto faz parte de uma ação voltada para a Copa chamada BNDES Procopa Turismo. O objetivo é a ampliação e modernização do Parque Hoteleiro Nacional, com custo de R$ 118 milhões. Veja a seguir, nova cirurgia de Hugo Chávez em Cuba foi considerada um sucesso, mas a recuperação preocupa. E ainda morre aos 92 anos nos Estados Unidos Ravi Shankar, o indiano que divulgou a música hindu para o mundo.